Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam, sejam novos no canal, sejam bem-vindos ao Catedrais de Babel. Meu nome é Flaubert e eu estou aqui para deixar registrado, não resenhas, mas sim breves comentários sobre os últimos livros, gibis ou impressões sobre os últimos filmes que eu assisti, ou séries. Pois bem, estamos hoje aqui para falar sobre uma das séries de maior sucesso no Brasil, tanto em relação ao anime, os ovas e o mangá, que é New Gênesis Evangelho de Yoshihiro Sadamoto. Pois é, galera, finalmente eu consegui comprar e ler essa série que já é publicada no Brasil desde meados dos anos 2000. Ela saiu como uma daquelas primeiras levas de mangás, uma segunda leva de mangás que foram publicados pela editora Conrad, que recentemente ressuscitou. A época da primeira vez que ela foi editada aqui no Brasil, eu comprei algumas edições, mas assim como hoje, no início dos anos 2000, os mangás eram caros, né? E eu comprei um ou outro, não consegui acompanhar, porque no meu bairro só tinha uma banca de revista, eu não podia ir sempre, acabava. E combinou esses dois fatores: o preço, que era muito alto, e depois o fato de que eu não tinha contato no meu cotidiano com bancas de revistas. O meu primeiro contato com o Evangelho foi através do anime. Um amigo conseguiu uma cópia em um antigo VHS e nós assistimos juntos. Assim, eu acho que ele passou um final de semana e assistiu a série inteira. Assim, mas durante as férias, 2, 3 dias, assistiu a série. Me deixou muito impactado porque ela era muito diferente dos desenhos animados com os quais eu estava habituado a assistir e acompanhar, principalmente devido à densidade psicológica das personagens, o desenho que era muito elegante, sofisticado e a trama que era muito complexa. E o mangá, ele segue o mesmo modelo. Agora, eu não sei se o final da série em mangá, nem revista, nem gibi, será tão complexo, né, e difícil de ser compreendido quanto da série animada, né? Esse é o primeiro volume. Não sei em quantos volumes que essa coleção terminará. O que me desagrada um pouco com a editora que lança esse mangá, a JBC, apesar dela ser especializada em mangás, é o fato da JBC não enunciar qual será a periodicidade com a qual essas revistas sairão. Será uma vez a cada 2 meses, um novo número a cada 3 meses, a cada semestre, quando eles tiverem vontade, quando Jesus der bom tempo? Não sei. Eu vou acompanhando pelas redes sociais deles quando que os próximos números sairão, que é uma coisa que me incomoda muito. Assim, o fato de demorarem a ser lançados não me incomoda, porque aí qualquer um que consiga se organizar consegue dinheiro para comprar essas edições. O problema é que a gente não sabe quando essas edições são publicadas, né? Qual é a periodicidade. Então é um ponto negativo para a editora JBC em todos os seus títulos, pelo que já percebi. Porque pelos poucos mangás dela que eu coleciono, que é o Evangelho, Yu Yu Hakusho, Buda, Deus Ama Tezuka, e o Nausicaa, né? A Princesa do Topo do Vento, todos passam pelo mesmo problema. Você nunca sabe quando ou qual é a periodicidade e quando que eles serão lançados. E pois bem, sobre o que fala Evangelho, é uma história de ficção científica, pelo fato dela ter sido publicada ali em meados dos anos 90. Então tem uma certa discrepância, porque os eventos que são narrados nessa história se passam num futuro de ficção científica, só que esse futuro do Evangelho é o nosso presente. Aliás, é o nosso passado, né? Para vocês terem uma ideia do quanto que esse gibi originalmente foi publicado. Então é uma história muito simples. Por volta dos anos 2000, um meteoro de grandes proporções cai, se choca contra a Antártida, né, o Polo Sul, e esse choque é de tal magnitude que há uma inversão dos polos magnéticos, os polos do planeta, que são atualmente congelados, eles derretem, há um aumento do nível do mar, enfim, né? Há uma série de catástrofes desencadeadas pela queda desse meteoro
e a civilização humana entra em colapso. Centenas de milhões morrem, seja devido ao impacto ou às consequências desse impacto, né? Hiperinflação, escassez de alimentos, elevação dos níveis do mar, disseminação de epidemias, etc. 15 anos, aí dá um salto, 15 anos depois, a civilização humana começa a se reerguer. No caso, eles têm a cidade de New Tóquio, ou Tóquio 3, que é altamente tecnológica, é uma espécie de bunker que foi construído para se proteger de futuras catástrofes. E, repetindo, 15 anos depois, nessa nova civilização humana, né, que é reerguida, surge um anjo, né, um monstro gigante que ataca essa cidade de Tóquio 3. Ponto. E é nesse momento que se inicia a história, apresentando o protagonista. As primeiras páginas, eu não vou dar muitos detalhes, para quem tiver curiosidade de ler. As primeiras páginas, primeiro tem que falar sobre a edição, que ela tem até uma orelha, né, relativamente bem feita. No fundo não tem nada, tem a lombada com as informações, Gênesis do Evangelho, volume 1, o nome do criador, Yoshihiro Sadamoto, da editora JBC, e na capa, pelo menos eu acho que esse padrão fez se repetir, vem uma das personagens protagonistas, né? Shinji Ikari. Aí vem um marcador de páginas para acompanhar a leitura, que o gibizinho aqui tem um pouco mais de 240 páginas. Ilustrações coloridas, excelentes desenhos, davam até para ser transformado num pôster, para vir como brinde na edição, mas acho que isso acabaria encarecendo um pouco a revista. São ilustrações belíssimas. Agora, assim, é um desenho espetacular. Os personagens são feitos sempre com esse traço muito fino, elegante. Não é um mangá. Eles trazem um pouco de humor para, entre aspas, diminuir a densidade da história, que ela é muito complexa. Os personagens são sempre carregados de muita melancolia, depressão, ansiedade, rancor. Então, por mais que seja uma leitura livre, ele não tem uma indicação de faixa etária para leitura, eu não recomendaria para crianças, ou dependendo do estado de espírito com que você está, acho que eu não recomendaria a leitura para qualquer um. Mas é uma trama altamente complexa. E aparece esse ser gigante que eles chamam de anjo. E tem um determinado momento que o pai do Shinji, ele diz, né? Nós sabíamos que eles retornariam, né? Só que a diferença de tempo do ataque do primeiro para o segundo foi de 15 anos. E já surge o novo, depois de apenas 2 semanas, se não me engano. Não saberíamos que haveria uma intensidade tão alarmante de novos ataques. Então vocês já percebem que aquela narrativa original de que um meteoro se jogou contra a Antártida talvez não seja real. Então uma série de mistérios que são apresentados aqui, eles desenvolvem um mecha, uma espécie de robô gigante, como é comum um determinado gênero aí dos mangás, né, das revistas em quadrinhos japoneses, né, dos Super Sentais, né, de robôs gigantes e tal. É um tema bem recorrente. Só crianças ou só seres que nasceram após esse impacto, né, 15, 16 anos atrás, é que tem uma constituição genética apropriada para controlar essas máquinas gigantes, e originalmente eles não dizem o porquê. E o porquê dessa afinidade do Shinji Ikari com esses robôs. O desenho é muito bem feito, cara. As cenas e tal, entre aspas, as cenas que eles mostram a cidade de Tóquio. Esses, entre aspas, anjos, esses monstros gigantes que surgem com algum propósito. Eles se encaminham para um determinado ponto, aparentemente, e não se importam por qual trajeto eles têm que fazer. Aparentemente eles vêm com alguma missão pré-definida, que originalmente eles não dizem o que é,
E eu também, como leitor, não sei, por enquanto eu não quero saber. E eles não destroem a cidade por maldade ou por prazer. Como comentei, esses seres gigantes, que eles são chamados de, entre aspas, anjos, eles têm alguma missão, um propósito e estão indo para algum lugar. Se tem uma cidade na frente, mesmo que essa cidade tenha milhões de habitantes, eles não se importam, eles só vão para cumprir aquela tarefa que supostamente eles têm a cumprir, que inicialmente eles não dizem para o leitor o que é, então você fica naquela ansiedade, o que será isso? E entre esses, e para proteger a humanidade, supostamente, né, desses anjos, e cada um deles tem um design que é totalmente diferente dos outros, e de fato alienígenas, não sei qual foi a fonte de inspiração para essas criaturas, que uma é totalmente diferente da outra. O único ponto de semelhança entre eles é pelo fato deles serem gigantes, né? Se eles serem, sei lá, 70, 80 metros de altura, mas eles não dizem porquê. E eles desenvolvem essa espécie de robô gigante para barrar essa suposta missão desses seres gigantes, que aqui são chamados de anjos, né? E repetindo, é um desenho espetacular, é de se compreender fácil, porque que rapidamente New Genesis Evangelho virou uma série em anime, depois deu origem a vários filmes, várias versões alternativas, e é de se compreender também por que o Evangelho demorou tanto tempo para ser concluído, essa série de mangás. Porque eu me lembro que inicialmente, quando saiu aqui no Brasil, ele ainda não tinha sido parado de ser produzido no Japão, a série não tinha se encerrado, e chegou a um determinado momento, a editora Conrad, ela deu uma pausa para esperar os próximos volumes serem publicados no Japão. Acho que esse também foi um dos motivos que me levou a não continuar a colecionar evangelhos, porque, repetindo, ele não tem uma periodicidade certa, eu nunca sabia quando que eu finalmente ia encontrar uma próxima edição do Evangelho nas bancas, tanto é que as edições que originalmente eu comprei, eu não tenho mais, eles perderam com o tempo, porque ela levou mais de 5 anos, 6 anos para ser concluída. E na época não havia tanto esse contato nosso com a internet, com as redes sociais, então era muito difícil de saber quando que nós teríamos uma nova edição do Evangelho nas bancas, né? O que hoje não acontece, né? Você pode observar nos sites, né, da editora JBC, nos principais sites de vendas, etc. Então eu vou dar meu vídeo por encerrado. Deixa a recomendação de leitura do New Genesis Evangelho. Atualmente ele já está no volume 2, que saiu no último mês, então vale a pena correr atrás e comprar. Imagino que será uma série curta, não sei se terá mais de 12, 14 edições do Evangelho, então vai ser relativamente fácil para conseguir comprar. Pelo ritmo de publicações da JBC, a impressão que eu tenho é que eles vão demorar uns 3 anos para publicar a série completa, talvez até mais. Então dá para ir colecionando aos poucos, que não vai ser um peso muito grande no orçamento. Enfim, por enquanto é só. Deixo a recomendação de leitura desse clássico aqui do gibi japonês, que é o New Genesis Evangelho. Acho que é uma leitura imprescindível, principalmente para quem gosta de ficção científica. E como ele trata desse tema ligado à depressão, ansiedade, melancolia, automutilação, suicídio, que são temas, entre aspas, que se tornaram, infelizmente, muito relevantes para a sociedade brasileira, não só brasileira, né? Mas a sociedade mundial contemporânea. Eu acho que o Evangelho é um bom título, porque ele leva a reflexão sobre esses temas que são viscerais para a sociedade contemporânea, né? O isolamento, essa sensação de ansiedade, as consequências de ansiedade, né? Como a depressão, o síndrome do pânico, a automutilação, enfim, né? O afastamento social. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. E recomendo que vocês façam a mesma coisa que eu, corram atrás, visita lá as redes sociais da editora JBC e adquira o seu exemplar do Evangelho. Como eu disse, atualmente só tem 2 volumes publicados, o número 1 e o número 2. Então é relativamente fácil para seguir essa coleção.
diferente do que acontece com os gibis de outras editoras, que às vezes saem todo mês, às vezes você está no mês mais apertado financeiramente, não consegue comprar, e com os da JBC não, pelo menos tem esse ponto positivo, que eles demoram muito tempo para publicar, então é relativamente fácil para você conseguir acompanhar. Como eu disse, estamos apenas no volume 2 da série New Gênesis Evangelho, então é possível colecionar. Então, repetindo, por enquanto é só. Até breve e até a próxima leitura.